Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Queria que você orasse junto comigo, curva a sua cabeça e ore junto comigo. Pai amado, Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos o Senhor pela tua palavra maravilhosa, que nos ensina, que nos mostra o caminho, que tem poder para mudar e transformar as nossas vidas. Pai amado, Pai eterno, te peço que o Senhor fale ao íntimo do coração de cada pessoa que está aqui, de cada líder, de cada discipulador, de cada discípulo, de cada novo convertido. Pai, fala no íntimo do coração de cada um. Te peço que não possa estar eu aqui, Anderson, falho e pecador, mas que o teu Espírito Santo possa estar falando através da minha vida. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, o tema da mensagem do Tadel de hoje é crescendo no conhecimento de Deus. Só cronometrar aqui que eu estou sem relógio hoje. Ok. Crescendo no conhecimento de Deus. Então, esse texto de Colossenses, no primeiro capítulo, Paulo estava enviando uma carta para eles. Os colossenses, eles haviam ouvido a palavra do Evangelho, não havia sido anunciado por Paulo. Paulo, nesse momento, ele estava preso, e ele nunca havia estado em Colossenses, ele nunca havia ido nessa cidade, mas um dos seus discípulos, um dos homens que andava junto com Paulo, Epáfras, ele havia anunciado na cidade a igreja de Colossenses. Ele havia criado essa igreja. E há pouco tempo essa igreja recebeu o Evangelho, mas infelizmente eles passaram a seguir outras doutrinas. Outras pessoas chegaram para eles e começaram a falar acerca de outro evangelho, outra linha de pensamento. Chegaram a falar para eles acerca de um outro Deus, de outros deuses, e aquele povo, ele estava sendo enganado, estava sendo levado pelas pessoas que levavam um outro evangelho, além daquele que havia sido anunciado por Epáfras. Então Paulo viu essa preocupação de anunciar aos colossenses acerca do verdadeiro evangelho. E ele disse assim para eles, no versículo 9, ele diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus.
Então, no momento que nós temos essa experiência, como os colossenses, de receber a palavra e nos tornar conhecedores do Evangelho de Cristo, nós passamos pelo processo que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Ou seja, nós deixamos as coisas antigas e passamos a ser uma nova criatura. Então nós passamos a ser uma nova criatura. E uma nova criatura nós podemos caracterizar como um recém-nascido. Um recém-nascido. Uma nova criatura é um recém-nascido. E todos nós passamos um dia por essa etapa. Todos nós um dia fomos recém-nascidos. Na nossa vida espiritual. E na nossa vida física, biológica também. Mas relacionado à nossa vida espiritual, todos nós, todos os homens, grandes líderes, grandes pastores, apóstolos, mestres, todos esses homens que anunciam a palavra com sabedoria, um dia eles foram recém-nascidos. Um dia eles foram novos convertidos. Eu lembro que quando eu me converti e eu ouvia a palavra do pastor Marquinhos, eu ficava encantado. Eu disse: meu Deus, esse homem tem muita sabedoria, esse homem conhece muito. E eu ficava pensando assim. Mas um dia o pastor Marquinhos, ele foi um novo convertido. Um dia o pastor Marquinhos, ele foi um recém-nascido na fé. E assim como os colossenses, eles estavam passando por essa etapa. Eles eram recém-convertidos, podemos dizer assim. E Paulo estava dando um incentivo, uma motivação para eles continuarem, para eles perseverarem na fé. E quando nós somos novos convertidos, recém-nascidos, nós precisamos, agora trazendo para a nossa vida física, quando existe uma criança recém-nascida, qual é o alimento principal que essa criança precisa? Como? O leite materno. Então abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 17. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 17. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 17. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, Paulo estava advertindo, o escritor de Hebreus estava advertindo aos hebreus acerca que eles estavam há tanto tempo, mas continuavam ainda recebendo os primeiros ensinos elementares, ou seja, eles estavam vivendo há muito e muito tempo como recém-nascidos. E é natural, é normal, quando você se torna um novo convertido, que você receba o leite materno. Ou seja, que você receba os ensinos elementares. É por isso que nós criamos
nós temos a escola da vida. Por isso que nós vamos iniciar o acompanhamento inicial com as pessoas que estão chegando agora, justamente para que essas pessoas possam receber o alimento adequado para a vida espiritual delas. Nós não vamos chegar e ensinar para essas pessoas que estão chegando agora sobre teologia sistemática, sobre apologia, sobre hermenêutica, sobre ensinos mais complexos. Não dá para nós passarmos um ensino assim, porque eles ainda não vão entender. Mas quando você já está há muito e muito tempo, você precisa obter o crescimento espiritual. E lá em Hebreus, o escritor estava fazendo exatamente essa advertência. Porque tem pessoas que estão dentro das igrejas, que estão há tempos e tempos e tempos, anos e anos, e ainda estão querendo o alimento materno. E nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós precisamos crescer espiritualmente. A igreja, ela precisa de crentes maduros. Ela precisa de crentes adultos. Porque é muito desgastante você estar dando o mesmo alimento, você tratando da mesma forma com crianças. Imagine só você passar a vida inteira criando uma criança e tendo que ensinar, disciplinar da mesma forma, e sempre ela ser uma criança. Ela nunca crescer, ela nunca chegar à fase adulta. É muito desgastante. E tem pessoas assim dentro das igrejas que não querem crescer espiritualmente, que querem o tempo todo receber o leite materno. Nós temos que abrir a nossa mente e parar de pensar dessa forma. Nós precisamos crescer. Nós precisamos obter um crescimento espiritual e viver a plena vontade de Deus nas nossas vidas. A plena vontade de Deus é que nós possamos crescer. É que nós possamos executar aquilo que Deus aquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Você sabe de uma coisa? Dentro das igrejas tem mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Tem aqui no nosso meio, tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores e mestres, mas que estão ocultos, que nunca cresceram espiritualmente. Estão aqui em nosso meio, mas que nunca procuraram crescimento espiritual, mas que nunca se colocaram verdadeiramente na vontade de Deus. E por isso vivem o tempo todo como crianças espirituais. Crianças espirituais, tendo os mesmos problemas, agindo da mesma forma, cometendo os mesmos erros, porque nunca cresceu, porque nunca chegou à maturidade espiritual, nunca se tornou um cristão maduro, um cristão adulto, e continua da mesma forma. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo
à medida da plenitude de Cristo. Essa é a vontade de Deus para a igreja local. Você acha que você está aqui à toa, por acaso? Você acha que você está aqui para ocupar espaço nas cadeiras, para encher essa igreja de pessoas? Não, você não está aqui à toa, mas você está aqui por um chamado. Você está aqui por um propósito específico de Deus para a sua vida. E existe um chamado específico para a sua vida. Existe uma responsabilidade específica para a sua vida. É por isso que o desejo de Deus é que você possa crescer espiritualmente. Que você possa deixar de ser criança e crescer, passar pela fase da adolescência e chegar à fase adulta. E ser um cristão com pleno conhecimento de Deus. Nunca vamos chegar à perfeição. Sempre vamos estar obtendo mais e mais conhecimento. Mas nós devemos crescer. Nós devemos almejar o crescimento. Mas as pessoas escolhem ser crianças espirituais. E o desejo de Deus é que você tenha o pleno conhecimento dEle. E aí nós nos perguntamos, mas Pastor Anderson, como nós fazemos para ter o pleno conhecimento de Deus? Como nós fazemos para crescer espiritualmente em Deus? E aqui eu vou falar acerca de 3 pontos. Primeiro ponto, se você quiser anotar. Primeiro ponto bem importante, busca intensa. Busca intensa. A busca intensa é nada mais, nada menos que uma intimidade com Deus. Como? Através da leitura, através da leitura da palavra, através das suas orações, através da sua adoração. Intimidade com Deus. Sabe, você que um dia foi um recém-nascido, um dia foi um novo convertido, creio eu que no seu coração existia uma sede, uma fome pela presença de Deus. A gente olha as pessoas que vieram do encontro. Quem estava aqui no encontro, no último encontro? Muitas pessoas estão aqui. E quando a pessoa vem do encontro, existe uma fome, uma sede muito grande, insaciável. Você tem que aproveitar isso, buscar a Deus, ter uma busca intensa. Você tem que buscar ler a palavra, você tem que buscar orar. Quem nunca ouviu aqui falar em TSD? Quem nunca ouviu? Glória a Deus, todo mundo. Glória a Deus, tempo a sós com Deus. Isso aí é o passo fundamental e essencial na vida de um cristão. Se você quer obter um crescimento espiritual, o TSD tem que fazer parte do seu dia a dia. TSD tem que fazer parte da sua vida. Você tem que amar o TSD, você tem que viver o TSD todos os dias, se você quer crescer espiritualmente. Porque senão, sabe o que acontece? Você chega num determinado momento, você fica estagnado. Você não anda mais, você não vai mais para frente, porque você parou de orar, você parou de ler a Bíblia. Então o TSD é fundamental para o seu crescimento, para a sua busca intensa. Orar e ler a palavra, meu Deus, né? Faz parte do TSD, orar. E mais para as pessoas que de repente vieram do encontro e não vinham ainda na igreja, não existe uma forma exata e concreta de oração. Mas se nós pudermos organizar a oração, nós dividimos a oração em 4 partes. Primeira parte, exaltação e adoração.
A primeira parte da oração você vai exaltar e adorar o nome do Senhor. Você vai dizer: Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno. Eu não consigo viver sem Ti, eu dependo completamente do Senhor. A primeira parte da oração é exaltação. A segunda parte da oração, agradecimento. Você vai agradecer pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Você vai agradecer por tudo que você tem para agradecer. Terceira parte da oração é intercessão. Você vai orar intercedendo pelos seus familiares, intercedendo pelo seu trabalho, pelo seu chefe. Você vai orar intercedendo pelos seus amigos, intercedendo pelaquela pessoa que você quer levar para a igreja. E por último, você vai fazer os seus pedidos. Então, se você não sabe orar, siga esses passos. Você vai, no mínimo, passar uns 20 minutos orando. Oração é muito importante. Você não pode obter um crescimento espiritual se você é um crente que não ora. Se você não orar, você não vai crescer. Se você não ler a Bíblia, você não vai obter o pleno conhecimento da palavra. Se você não ler a Bíblia, não orar, se você não tiver o seu TSD, nunca você vai estar preparado para cumprir o propósito de Deus na sua vida, o chamado de Deus na sua vida. O segundo passo, compromisso com Deus. Aí nós entramos nas nossas atividades. Nós temos as nossas células. Nós temos o nosso treinamento de líderes, que é o nosso Tadel. Nós temos a escola da vida, que muitos começam, que no início da escola muitos começam, mas aí aos poucos vai desistindo, vai deixando. Meu irmão, se você é um desses que abandonou a escola da vida, peça perdão a Deus e volte para obter o conhecimento da palavra, porque só assim você vai crescer espiritualmente. Os nossos cultos, o culto de celebração, as nossas células fundamentais, você está inserido em uma célula. Você está fazendo parte de uma célula, seja de casais, seja de solteiros. O discipulado, uma pessoa que vai estar ao seu lado, ajudando você no crescimento espiritual. A igreja, ela faz a parte de colocar todos os utensílios necessários para o seu crescimento espiritual. A igreja é responsável. E nós temos trabalhado para isso. O pastor Marquinhos, junto com a sua liderança, tem trabalhado para isso, para fornecer para você tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Mas existe um detalhe: você tem que querer. Você tem que se colocar: eis-me aqui. Porque se você não fizer isso, nós não podemos obrigar você. Às vezes nós ficamos chateados, ligamos para um discípulo nosso e: filhão, porque você não se matriculou na escola? Meu Deus, é tão importante para a sua vida. Nós ficamos chateados porque nós sabemos a importância que é o crescimento espiritual para a sua vida. Porque nós sabemos que se você não tiver, se você não estiver sendo ensinado, se você não estiver tendo o seu TSD, se você não estiver tendo intimidade com Deus, você vai ficar fraco e você vai se afastar. Não tem como. O discipulador pode estar junto, o discipulador pode visitar toda semana, pode pagar quantos e quantos churrasco, pizza for, mas se você não tiver atitude de buscar a Deus, se você não desejar buscar a Deus, infelizmente você não vai crescer espiritualmente.
E você vai ser sempre o quê? Um bebê. Um bebê. Posso nem falar em bebê que eu já lembro do meu. Mas você vai ser sempre um bebê, uma criança imatura espiritualmente. Terceiro ponto: colocar em prática aquilo que você é ensinado, aquilo que você ouve. Colocar em prática. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, se você quiser estar dentro do propósito e da plena vontade de Deus, pratique, coloque em prática tudo que você está ouvindo, tudo que o seu discipulador falar para você fazer, tudo que o seu líder de célula falar para você fazer, coloque em prática. As pessoas que vieram para o encontro, vai chegar uma pessoa e vai encaminhar você para a escola da vida. Aproveite essa oportunidade, absorva o máximo que você puder, cresça espiritualmente. Daqui a pouco, essas pessoas que chegaram do encontro vão estar com o conhecimento pleno da vontade de Deus, mais ainda do que pessoas que estão estagnadas dentro da igreja. Pessoas que pararam no tempo, pessoas que até hoje ainda são crianças espirituais. Busque o pleno conhecimento, busque o crescimento do conhecimento de Deus. Busque isso, viva isso. Tudo que aprendeu, tudo que continua, que você vai continuar aprendendo, coloque em prática. Esse é uma das maiores segredos do cristão, colocar em prática. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente participa de um culto de celebração, a gente ouve a palavra abençoada, chega lá, pastor Marquinhos, o senhor arrebentou hoje, o senhor, meu Deus, o senhor foi nota 1000 hoje. Aí você vai, sai do culto, quando você está na pizzaria com aquela pessoa, você pergunta: o que foi a mensagem do pastor Marquinhos hoje? Rapaz, esqueci, ó. Segunda-feira, já não lembro mais de nada. Por quê? Não é importante. Se fosse importante para você, se realmente isso é importante para você, você vai estar refletindo: eu vou colocar em prática, amanhã eu já vou botar em prática, amanhã eu já vou melhorar, chegar em casa eu vou melhorar nessa parte. Então é isso, o segredo do Evangelho é esse, o segredo de homens que alcançaram o pleno conhecimento de Deus, que se tornaram grandes líderes, que são grandes pregadores, que anunciam a palavra cheios do Espírito Santo, são homens que um dia foram recém-nascidos, mas que buscaram o conhecimento de Deus, mas que buscaram crescer em Deus, se colocaram no centro da vontade de Deus, e Deus
os impulsionou a serem o que são. Esse é o segredo. O segredo está aqui. É muito simples. O difícil é apenas colocar em prática. E essa é a nossa missão como cristãos. Sabe por que as pessoas se afastam da presença de Deus? Claro, muitas vezes por falta de cuidado. É o que a gente vê na questão da visão do MDA. Uma grande parcela é por falta de cuidado. Mas outra grande parcela é porque a pessoa deixa de ter comunhão com Deus, deixa de ter intimidade com Deus, não lê a Bíblia. Sabe por que pastores acabam caindo em adultério? Sabe por que pastores, grandes líderes, acabam cometendo erros gravíssimos? Porque num determinado momento ele deixou de ler a Bíblia e deixou de ter comunhão e intimidade com Deus. Você olha, meu Deus, como pode aquele pastor tão abençoado traiu a esposa dele, meu Deus. Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos ao erro. E para nós não cometermos esse erro, nós temos que estar aqui, atrelados na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus intensamente nas nossas vidas. Sabe por que nós mandamos 100 pessoas no encontro e não dura, e pelo menos não durava, agora vai durar em nome de Jesus. Mas nós mandávamos muitas pessoas para o encontro. De 100 ficavam 20 pessoas. Porque vinham com aquele fogo, vinham com aquela vontade, a necessidade de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Mas deixa o fogo apagar. Mas a vontade vai esfriando. Não tem uma pessoa do lado para acompanhar. A pessoa vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia. Não tem como. Se o cristão deixar de ler a Bíblia e orar, ele se torna um ser humano qualquer. Se o cristão deixar de ler a Bíblia e orar, de ter o seu TSD com Deus, ele se torna um ser humano qualquer, um pecador qualquer. Não existe o super crente. Não existe superabastecimento da presença de Deus. Não existe. Se você deixar de ter comunhão com Deus e intimidade com Deus, você se torna um pecador qualquer. Você está sujeito ao pecado como qualquer outro. Queria que você ficasse de pé.